Hoje a gente vai falar um pouquinho do princípio de superposição das forças. Com esses dados mais separados. Bom, o que diz esse princípio? Esse princípio, basicamente, diz que as forças, né, em um sistema de cargas, elas podem ser somadas, tá? Vou lê-lo aqui, ó. Que quando duas cargas exercem forças sobre uma terceira, a experiência mostra que a força total exercida sobre a terceira carga é dada pela soma vetorial das forças que as duas cargas exercem individualmente. Esta propriedade é denominado como princípio de superposição das forças. Ou seja, basicamente esse princípio ele diz que as forças de uma ou mais cargas em uma atuante em uma terceira, em uma terceira, pode ou podem ser somadas. No caso, uma soma vetorial, tá? Vetorialmente. Certo? Então, o princípio da superposição, ele diz isso. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Só pega aqui esse exemplo aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Como que a gente pode, né, ver essa questão? Duas cargas pontiformes estão localizadas do lado positivo do eixo OX. Então, a gente vai fazer um eixo positivo, ok? Os X ou 0x, né? Fica a critério de vocês. Vou fazer um pouquinho mais acima. E a gente vai ver, como exemplo, esse princípio da superposição. Então, imagina que o 0 no eixo X. Então, eles estão do lado positivo, né? Desse eixo. Onde Q1 está localizado a 2 centímetros. Vou colocar já em notação científica, que é 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Então, vou colocar aqui, ó, a carga Q1 aqui. Na posição 2 vezes 10 a menos 2 metros. Da origem, certo? E aqui tem Q1. Ele está aqui. Que a carga é igual a 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Esse nano aqui, ó, é dado em 10 a menos 9. E a carga Q2 está localizada a 4 centímetros. Então, Q2 está aqui, ó. Quatro vezes 10 a menos 2 metros. Q2 está aqui. Cuja carga é igual a menos 3 vezes 10 a menos 9. Como? Qual é a força resultante total exercida por essas duas cargas? Tá? Imagina que elas estejam colineares, tá? Vou até desenhar aqui melhor. Imagina que elas estão aqui colineares. De uma carga de 5 localizada na origem. Então vai ter uma carguinha aqui, ó. Vou colocar ela até em verde. Q3, que é igual a 5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Ela está localizada na origem, tá? Ok? Qual que vai ser a força resultante? Primeira coisa, a gente vai analisar as forças devido a cada uma dessas duas cargas, devido a Q1 em Q3 e Q2 devido a Q3. Eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Eu vou chamar a força em vermelho de força de 1 em 3. Ó, carga positiva, a Q3. E a Q1 também positiva, é de atração ou é de repulsão? O que vocês me dizem? Positiva com positiva, atrai ou repele? Então, como elas se repelem, a pergunta que eu faço é a seguinte: é para a direita ou é para a esquerda a força se repele? É para a direita
ou para a esquerda a força devido à carga Q1? O que vocês acham? Vai ser para a esquerda, né? Então, deixa eu desenhar aqui mais bonitinho. Então, a força de 1 em 3, ela é de repulsão. Agora eu vou colocar em azul a força de 2 atuando na carga 3. A carga 3 é negativa, ou melhor, a carga 2 é negativa e a carga 3 positiva, elas se atraem ou elas se repelem? Repelem ou atraem? A carga 2 na 3. O que vocês acham? Atraem, né? Então a força é no sentido de atrair. Então a força 2 em 3 é para a direita. Certo? Então, a gente vai calcular o quê? A intensidade da força 3, que está para a esquerda, de 1 em 3, né? E depois a intensidade da força de 2 em 3, que está para a direita. Como elas estão opostas, eu tenho que subtrair uma pela outra, né? Ok? E daí a gente determina qual que é a força resultante. Para isso, o que a gente vai fazer? Aplicar a fórmula, que a gente sabe que a força é igual a 1 sobre 4π ε0, módulo de Q1. Vou fazer de 1 e 3 primeiro, tá? Estou calculando a intensidade, vezes o módulo de Q3, dividido pela distância que a gente tem aqui em módulo. A distância vai dar o quê? 2 vezes 10 a menos 2, isso ao quadrado. Né? Dá uma força aqui, né? Aplicando a fórmula que a gente tem, né? Deixa eu colocar a fórmula genérica aqui primeiro. A gente sabe que é D ao quadrado, né? Então, essa aqui é a fórmula, né? Que se eu aplicar vai ser o quê? Esse aqui, ó, eu vou utilizar esse resultado aqui, a gente já sabe lá do ensino médio que é 9 vezes 10 a nona, tá? Eu já vou colocar esse valor, tá certo? É aproximado, 9 vezes 10 a nona. Que é o mesmo K que a gente tinha lá no ensino médio. Vezes Q1, o módulo dele vale 1 vezes 10 a menos 9. Vezes Q2, ou melhor, Q3, que vale 5 vezes 10 a menos 9. Isso tudo dividido por 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá, vou fazer essa continha. Então vai dar 9. Ó, vamos, acho que nem precisa, né? Vamos lá. 10 a nona com 10 a menos 9 vai cortar. Mas vai dar aqui 45 vezes 10 a menos 9, dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Certo? Então, a força de 1 e 3 em módulo, ela vai dar 1,115, né? 125. Isso, 1,125 vezes 10 a menos 9. Vou passar esse 10 a menos 4 para cima, vai ficar positivo, vezes 10 a quarta. Isso vai dar o quê? A força 1 e 3 é igual a 1,125 vezes 10 a menos 5 Newton. Eu calculei que é a força de 1 em 3. Certo? Que é essa força aqui, ó. A gente sabe que é uma força negativa, né? Negativa porque, olha o nosso sistema de referência. Para a direita, a força 1 em 3 está para a esquerda. Então, em relação ao meu sistema de referência, essa força aqui vai ser negativa. Mas em módulo, tá vendo que eu não coloquei aqui, né? E qual que vai ser o valor da força? 2 em 3. A gente sabe que é igual a 1 sobre 4π ε0, vezes o módulo de Q2, vezes o módulo de Q3, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Certo? Olha só. Esse 1 sobre 4π ε0, a gente sabe lá do ensino médio que era aquela constante K, né, que vale 9 vezes 10 a nona. Tá? Então, eu posso pôr isso aqui direto. Certo? Então, vai ser 9 vezes 10 a nona. Vezes Q2. Qual que é o módulo? Quanto vale Q2? Menos 3 vezes 10 a menos 9. Mas a fórmula pede módulo. Né? Então, o módulo disso aí vai ser 3 vezes 10 a menos 9.
Eu não estou colocando a unidade, tá? Estou fazendo a conta direta. Em vez do módulo de Q3, que é 5 vezes 10 a menos 9, isso tudo dividido por 4 vezes, ou melhor, 2, não é 4 mesmo, né? 4 vezes 10 a menos 2, isso tudo ao quadrado. Certo? Então, olha só. Fazendo essa continha aqui, o 10 a nona corta com 10 a nona. Vamos fazer 9 vezes 5, 45, né? 9 vezes 5, 45. Vezes 3, 135 dividido por 4, né? Então vai dar aqui, ó. 135 vezes 10 a menos 9, dividido por 4, ou melhor, por 16, né? Porque 4 ao quadrado, vezes 10 a menos 4. Vou fazer na calculadora aqui, que é 135 dividido por 16. Minha calculadora tá travando o número, dei mais cerveja nela. Isso aqui vai dar 8,43 vezes 10 a menos 5, tá? Olha só. Então, como que a gente tem de resposta? Eu vou representar essas forças aqui embaixo, novamente, tá? Então, em verde aqui, ó, tem a carguinha que é 3, certo? No entanto, eu vou ter uma força F1 em 3, aqui, cujo módulo é igual a, em módulo, né? O módulo de F1 em 3 é igual a 1,125 vezes 10 a menos 5. E, contrariamente, vou colocar em azul, eu tenho uma força maior, que é a força 2 em 3, de 8, cujo módulo dela, né, é igual a 8,43 vezes 10 a menos 5. Ou seja, a força resultante vai ser o quê? A diferença entre os dois, né? Qual que vai ser a diferença? Em módulo, a força resultante, que no caso a gente sabe que vai dar uma força resultante para cá, né? Porque, claro, a força 2 em 3 é maior do que a força 1 em 3. Ela vai dar em módulo o quê? 8,43 menos 1,125. Tudo isso vezes 10 a menos 5. Então, menos 1,125 vai dar o quê? 7,31 vezes 10 a menos 5 newton. Ou seja, a força resultante vai ser para a direita, tá? E a intensidade de 7,31. Ok? A gente vai resolver um outro exercício. Deixa eu ver se eu fiz alguma conta errada. Ou se eu desenhei meu sistema errado. Opa, fiz a conta errada mesmo. Aqui não dá 1,25, dá 11, né? Olha aqui, ó. Então, tá dividindo 4,5, não 45. Dá 11. Então, nós temos que corrigir aqui, ó. 45 por 4 dá 11,25. Então, nós temos que corrigir. Vamos corrigir aqui. A conta aqui tá certa, tá? O que tá errado foi essa continha aqui, né? Deixa eu apagar a vírgula aqui. Calma aí, gente. Eu tô enferrujado, tá? Acho que tá todo mundo enferrujado, né? Então, aqui vai ser maior, né? Então, vamos desenhar uma força maior aqui. Certo? Então, a força de 1 e 3 é esse vetor aqui. E o módulo da força de 1 e 3 é igual a 11,25. Então, a continha aqui está errada, né? Pagar aqui, não é 1,25, é 11. Então, a força vai dar menos
Vamos fazer aqui. 11,25 menos 8,43 vai dar menos 2,82 vezes 10 a menos 5. Então, a força resultante, na verdade, ela não vai ser para a direita, ela vai ser para a esquerda. Tá, então, vou até apagar aqui, ó, vou dar um zoom para apagar. A força resultante ela vai ser uma força resultante para cá. Certo? Ah, mas a força resultante deu negativa. Vou colocar aqui em módulo, né? O módulo da força resultante é o módulo aqui. Ah, por que ela vai dar negativa? Ah, porque ela está ao contrário ao meu sistema de referência. Ó. Certo? Por isso que ela está para cá. Ela vai ser negativa. Tá? Mas, assim, eu falo assim na direção negativa, né? Mas em módulo, né? Vai dar isso aqui. Vai dar 2,82. Tá? Eu vou resolver outro exercício utilizando o formalismo vetorial. Por quê? A gente resolveu ele aqui, ó, fazendo como? Primeiro, analisei. O que eu fiz? Eu analisei, primeiro, se essas forças se atraem ou se repelem. Certo? Ou melhor, eu analisei se as cargas se atraem ou se repelem. Com isso, eu consigo fazer a operação, né? Se eu vou verificar se eu vou somar ou vou subtrair as forças. Por que eu tenho que subtrair? Porque elas estão uma contrária à outra, né? Por isso que eu subtraio. Olha aqui, ó. A força resultante é a subtração de uma com a outra. Né? Em módulo, né, no caso. Por isso que eu tenho que subtrair, porque elas são opostas, né? Olha aqui. Ok? Se elas estivessem na mesma direção, eu somaria as duas. Tá certo? Então, uma vez determinado se repele ou atrai, é esse ponto que eu vou falar assim, ó, eu vou somar ou vou subtrair. Em seguida, a gente calcula o módulo da força de interação da carga Q1 com a Q3, tá? Que deu 11,25. Depois a gente calcula o módulo da força resultante da Q2 com a Q3, que deu 8,43. Como eu sei que elas são contrárias, o módulo da força resultante tem que ser a diferença entre as duas. De modo que, vimos aqui, ó, que vai dar um sinal negativo, então, ou seja, a força resultante vai estar para quê? Para a esquerda. Ah, mas por que você tá, essa aqui é negativa? Olha aqui, ó. Aqui ela, ó. Está contrária ao meu sistema de referência. Por que essa aqui é positiva? Ah, está no sentido do meu sistema de referência. Ó, positiva porque está no sentido. Olha aqui, ó. Negativa porque está ao contrário. E como resposta final, vai me dar uma força negativa, só que daí a gente tira o módulo, né? Ou seja, se ela deu negativa, ela vai estar aqui ao contrário. Tá certo? Então tá. Então vamos agora resolver um exercício em que eu saio de uma linha para um plano. Ou seja, é como se fosse uma carga em planos. Ok? Duas cargas pontiformes positivas iguais a Q1 e Q1 que é igual a Q2, que tem a carga de 2 microcoulomb. Tá? Localizada em x igual a 0, y igual a 30, e x igual a 0 e y igual a menos 30. Então vamos desenhar aqui nosso sistema, certo? Então tem aqui o eixo y. E localizar essas cargas. Tem isso aqui. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Então, imagina, ó, que a carga Q1 ela está em x igual a 0 e y igual a 30. Então, Q1 está aqui. Certo? A gente sabe que Q1 e Q2 são positivas. E elas são iguais. Q2, ela vai também estar em x igual a 0, só que em menos 30. Q2 está aqui. Tá vendo? X igual a 0 e 30. Ou 0,30, né? Vou colocar aqui, ó. Na posição 3. Pode ficar, né? 3 vezes 10 a menos 1. E aqui, menos 3 vezes 10 a menos 1.
tá? Que é 30 centímetros. Tá? A gente sempre transforma em metros, né? Determina o módulo, a direção e o sentido da força elétrica resultante numa carga, dessa carga aqui, de 4 microcoulombs, situada na posição y igual a 0 e a 40 centímetros. Então, vamos pôr aqui, ó. Vamos falar que aqui é 4 vezes 10 a menos 1, que é a carga Q3. Ou a carga Q, né? Isso aqui é a carga Q. Bom, primeiro, vamos analisar o que acontece. Aconteceu o seguinte, olha só. Essa carga Q1 é positiva e a Q é positiva. Eu tenho atração ou repulsão? Eu vou ter repulsão, né? Que as duas são positivas, né? Então, eu vou colocar aqui uma linha. Então, ela está repelindo. E Q2, com a carga Q também tem o mesmo comportamento de repulsão. Então, vou ter essa força equivalente aqui, tá? Certo? Só que elas têm a mesma intensidade, por quê? Porque Q1 é igual a Q3, Q2, que é igual a Q1 que é igual a Q2, né? Então, eu sei que as duas têm a mesma intensidade. Então, eu sei que essa aqui é a força 1 em Q. Eu vou chamar de força 1, tá? Essa aqui é a força 2. Bom, como Q1 é igual a Q2, a gente sabe que a fórmula vai ser dada pela seguinte: F é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que multiplica Q1 vezes Q, em módulo, né? Dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é a força 1. E a força 2 é a mesma coisa, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, módulo de Q2 vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Olha só. A distância, a gente vai ver que é a mesma, né? Vamos ver qual que é essa. Vamos chamar aqui de D1 e de D2. Ó, a distância D1 é essa aqui, ó. Vou chamar de D1. A gente sabe que é igual a D2, por quê? Se você pegar esse tamanho aqui, ó, em módulo, é 3 vezes 10 a menos 1. E esse tamanho aqui é 4 vezes 10 a menos 1. Certo? Então, o D1 vai depender dessa relação, porque é um triângulo retângulo. E o D2 é a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Esse tamanho aqui, em módulo, é 3 vezes 10 a menos 1. É equivalente a esse tamanho. E o tamanho aqui no eixo X também é o mesmo do tamanho do Q1, né? O tamanho. Ou seja, eu posso reescrever, falar que D1 é igual a D2, tá? Para a gente simplificar o nosso problema. Se fosse diferente, vamos supor que esse aqui estivesse mais acima. Aí eu teria que calcular os D1 e D2 diferentemente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe o valor da carga Q1, a gente sabe o valor da carga Q, a gente vai encontrar o valor de D1, no caso D1 ao quadrado. E podemos dizer que D1 ao quadrado vai ser igual a D2 ao quadrado, porque o tamanho dessa hipotenusa aqui de D2 é igual ao tamanho da hipotenusa de D1. Posso fazer dessa forma ou não? Vocês acham que eu tenho que calcular D1 e depois D2? O que vocês acham? Pode fazer, né? Então tá. Então, o que nós temos? Que esse tamanho aqui, ó, ao quadrado, mais esse tamanho ao quadrado, é igual a D1 ao quadrado, né? Ou seja, D1 ao quadrado é igual a 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, mais o quê? 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, D1 ao quadrado é igual a quê? A 9 vezes 10 a menos 2, mais
16 vezes 10 a menos 2. Então, D1 ao quadrado é igual a 25 vezes 10 a menos 2. Eu vou deixar D1 ao quadrado porque na fórmula exige que seja ao quadrado. E esse D1 ao quadrado é igual ao quê? É igual a D2. Vamos fazer aqui, ó, não tem problema. D2 ao quadrado é igual ao quê? Menos 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. D2 ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 1, menos 2, mais 16 vezes 10 a menos 2. Tá vendo que o negativo não vai atrapalhar? Né? Ao quadrado vai ficar positivo. Vai dar o quê? Os 25 vezes 10 a menos 2. Tá? Eu não coloquei unidade, tá? Depois a gente coloca essa unidade lá. E se Q1 é igual a Q2, então a força de 1 em módulo, tá? Ou seja, em questão de intensidade, vai ser igual ao módulo da força F2. No entanto, as direções são diferentes, né? Ok? Tá certo? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos calcular essa intensidade. A intensidade de F1, vou aumentar aqui. A intensidade de F1 é igual a... Eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 4π ε0. Isso aqui é 9 vezes 10 a nona, tá? Sem unidade. Vezes o módulo de Q1. Módulo de Q1, como havia visto aqui, ó, ele vale 2 microcúmbios, ou 2 vezes 10 a menos 6 cúmbios. Vezes o módulo de Q. O módulo de Q, né? Olha aqui, eu estou calculando a força F1. É 4 vezes 10 a menos 6. Vou apagar esse cúmbio aqui, que para mim não vou usar agora, tá? Dividido por 25 vezes 10 a menos 2. O que é esse 25 vezes 10 a menos 2? É o D1 ao quadrado, ó. Tá certo? Isso vai dar igual ao quê? 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 25 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 2 vai dar 18, vezes 4 vai dar 72. Vezes 10 a menos 3, que é 10 a nona com 10 a menos 6, 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, Ô, 10 a menos 3. Pode falar. Na distância 25 vezes 10 a menos 2 é ao quadrado? Aqui. Não. Eu já peguei o D1 ao quadrado, ó. Eu não tirei a raiz, né? Ah, tá, é mesmo. Certo? Eu já coloquei, Certo. porque a fórmula, ela demanda D1 ao quadrado. Então, eu já deixei D1 ao quadrado. Poderia tirar a raiz e depois levar ao quadrado de novo? Poderia. Só que recairia nesse mesmo valor, tá? Beleza. Beleza? Por isso que eu já usei direto. Dividido. Pessoal, qualquer erro também de conta, vocês podem me interromper. 25 vezes 10 a menos 2. Eu vou trabalhar só com a potência de 10, que isso aqui vai dar vezes 10. E 25, 72 dividido por 25, dá 2,88. Que vai dar o quê? 28,8 newton. Certo? Bom, F2 agora é F1, né? Por quê? Olha, Q1 é igual a Q2, que é a mesma carga Q, a distância também é a mesma. Então, essa força aqui também é igual a F2. Poderia fazer? Poderia. Mas eu não vou fazer, não. Para a gente não perder tempo. Então, vamos voltar aqui ao desenho. Olha só. A gente tem uma força de 28
inclinada, mais outra força de 28. Ok? Essas forças estão inclinadas. Posso somar elas ou subtrair? Não. Os valores, não posso fazer essa subtração de F1 menos F2, ou F1 mais F2. Eu não posso fazer essa soma de módulos, né? Não posso fazer a operação de somar F1 com F2. Mas eu posso fazer a soma vetorial. Como que seria a soma vetorial? Basicamente, se vocês notarem, por simetria, ok? Por simetria, olha só, ou melhor, se eu decompor essa força aqui, ó, F1, ela vai ter uma decomposição na direção Y. Vou chamar de F1Y. Eu vou colocar em verde. Eu tenho uma decomposição dela aqui, ó, de F1x. Certo? E vou colocar em vermelho. Eu posso decompor a força. Deixa eu apagar aqui, tirar esse aqui. Vou colocar ele mais para cá. Que é a carga aqui. Eu posso decompor F2 em F2x, ou melhor, y. Ou eu posso decompor também essa força F2. Vou colocar em vermelho também. F2x. Note que a força F2y anula com F1y. Por que anula? Olhe, se a força F1 em módulo é igual à força F2, ao projetar aqui, ó, por simetria, né, elas vão se anular. Por quê? Porque elas estão contrárias. E o ângulo de decomposição aqui, ó, esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. Certo? Por que que é o mesmo ângulo? Olha, vamos fazer aqui, ó, a geometria. Se esse aqui ângulo aqui é 90, e se esse é θ, esse ângulo aqui oposto, ele é θ. Certo? Se esse ângulo também é θ, porque o triângulo retângulo de cima é igual ao triângulo retângulo de baixo, então esse aqui é θ, então esse outro interno é θ. O cateto oposto desse ângulo aqui vai ser igual ao tamanho desse cateto oposto, porém, a intensidade as direções das forças são contrárias. Então, a força na direção y vai zerar. De modo que eu consigo somar somente o quê? As forças na direção x. Ok? Entenderam essa parte? Então, o que acontece? Eu vou somar somente as forças na direção x. E essa força na direção x, ela depende desse ângulo θ. Ok? Mas que ângulo θ é esse? Olha aqui, ó. Eu tenho esse cateto oposto, que vale 3, e eu tenho essa hipotenusa, que eu consigo calcular. Ou eu posso calcular pela tangente, ou pelo seno, cosseno ou tangente. Eu vou calcular o θ pela tangente. Como? Olha aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer com a cor azul aqui, ó. A tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é 3 vezes 10 a menos 1, dividido por 4 vezes 10 a menos 1. Não é verdade? Cateto oposto. 3 vezes 10 a menos 1 dividido por 4. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. O módulo, o tamanho que dá 3 dividido por 4, dá o mesmo ângulo. Então, por simetria, eu posso fazer isso. Quanto que vai dar 3 dividido por 4? 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Eu tiro o arco tangente disso aí, ele vai me dar, pelo menos aqui para mim, deu 36 graus, tá? Aproximadamente 36 graus. Deixa eu fazer de novo aqui. Ó, 3 dividido por 4, tiro o arco tangente, se vocês quiserem fazer aí. Isso, deu 36, 37 graus. Beleza, vou redesenhar essas forças aqui, ó, embaixo. Tá? O que nós temos? Nós temos o F1 aqui. O F... Deixa eu ver aqui. Deixa eu desenhar com a régua, vai ficar mais fácil, né? Fica mais bonito. Então, vou ter o F1. Vou até colocar aqui, ó, 36 graus aqui. Eu tenho uma força aqui.
Tentar desenhar utilizando seno fiel até no ângulo. 1. E o outro vai ser menos 36, né? Ou são 36 assim. Certo? Ok? Ou seja, ó, eu vou colocar a decomposição fx aqui. E mais um pouquinho embaixo, vou colocar a decomposição fy. Conforme eu tinha feito um desenho. Tá? Então aqui, ó. f2x, o vetor, né? E aqui em verde, o f2, ou f1x. Certo? E a gente viu aqui, ó, que para baixo aqui seria o f2y, que anula com... Eu coloquei azul, né? Não tem problema. Com f1y. Um anula com a outra. Qual que é o ângulo aqui, ó? 36 graus. Tá? E aqui é o f1. E aqui o f2. Bom, que figura que formou aqui? Um triângulo retângulo, né? Ou seja, eu sei que o cosseno de 36 graus, ele é igual ao quê? O f2x sobre f2. E eu também sei que vou colocar em verde, o cosseno de 36 graus é igual ao quê? O f1x em módulo, né? Que eu coloquei o termo de vetor dividido por f1, né? Ai, o negócio aqui tá f1. Certo? Eu sei quanto que vale f1? Sei. Sei quanto que vale f2? Sei. Sei quanto que vale cosseno de 36? Sei também. Certo? Então, f1, vou colocar em preto aqui. O f1, ele é igual na direção x. Olha aqui, ó. Eu vou passar esse cara para cá multiplicando, vou determinar o f1x. O f1x é igual ao quê? f1 vezes cosseno de 36 graus. Então, o f1x é igual ao quê? F1 que vale 28,8 vezes cosseno de 36 graus. Fazendo essa conta, 0,8 vezes 28,8. Vai dar 23,04. Se eu fizer o F2 na direção x, ele é igual ao quê? A 28,8, que é o valor de F2, olha aqui, ó, vezes o cosseno de 36 graus, que também vai dar 23,04. Lembrando que a força resultante aqui no caso, em módulo, vai ser igual a F2, ou é igual a F1x mais F2x, né? Por quê? É mais. Olha, os dois estão na mesma direção, daí eu posso somar. Tá certo? Então, eu posso somar as duas forças, que vai dar o quê? 46,08 newton. Ah, eu posso calcular a força F2y e F1y? Posso. Olha só. O F1y está aqui, ó. F1y. Esse tamanho aqui, ó. Que é o cateto oposto. Olha aqui, ó. O F1y sobre F1, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, me dá a função seno de 36 graus. E eu posso calcular o F2y? Posso também. É o quê? O cateto oposto, que é o F2y aqui, ó, sobre a hipotenusa, que é o F2 aqui, ó. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 36 graus também. Então, F2y sobre F2... Nossa. Calma aí. F2y sobre F2 é igual a seno de 36 graus. E lembre, olha só. Uma é oposta à outra.
Nós vamos, se a gente fizer as continhas aqui, ó, colocar seno de 36 vezes F1, vai me dar o F1Y, positivo. Se eu fizer seno de 36 vezes F2, vai dar o F2Y, só que negativo. Se elas são contrárias, eu vou subtrair uma pela outra. E nós vamos ver que a intensidade vai ser a mesma. Então, vai dar o quê? 0 na direção Y. Tá certo? Por isso que eu assumi a simetria do meu problema. O que é assumir a simetria do meu problema? Bom, se as duas cargas são iguais e se as distâncias delas com relação à carga que estou calculando a força são iguais, eu vou ter uma simetria de modo que a força decomposta na direção Y, elas vão ser opostas, aí eu posso descartá-las. Ah, mas eu não quero descartá-las. Então você faz todas as contas que a gente fez aqui, certo? E simplesmente, ó, então o F2Y é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá aqui, ó, só calcular. Que é o seno, é o seno desse ângulo. Cateto oposto sobre a hipotenusa, é o seno. O seno você tem e a força F2 você tem, calcula F2Y. Ela é para baixo, torna negativa. Certo? Eu quero calcular F1Y. Beleza, olha, tá aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Você tem F1, tem o seno, multiplica, acha F1. Como F1Y é contrário a F2Y, elas têm a mesma intensidade, porém opostas, elas vão se anular. Caso que não aconteça com a força F2x com F1x. Olha só, F1x para a direita, F2x para a direita. Por isso que eu realizei a soma entre as duas. Porque elas têm a mesma direção e sentido. Certo? Tem uma outra forma de fazer. Qual que é a outra forma de fazer? A outra forma de fazer é uma outra notação vetorial, tá? De resolver esse exercício. Como que seria essa notação vetorial? Basicamente, só para a gente finalizar a aula de hoje, para não ficar muito cansativo também, para todos, é o seguinte. Eu posso usar uma notação vetorial para a força e não considerar essas projeções. O que a gente fez? A gente considerou projeções de forças nos eixos. E eu assumi a simetria do meu problema. Esse método resolve qualquer simetria? Resolve. Tá? Se carga Q1 fosse diferente de carga Q2, eu já não teria forças de mesma intensidade. Então, daí eu teria que resolver, né, a força na direção Y. Certo? Ok? Então, assim, por que a gente resolveu o problema simétrico hoje? Para vocês entenderem a metodologia. Existe um outro formalismo que considera a força como vetor. Esse formalismo de vetor, é claro, a força é um vetor, mas ele considera a equação da lei de Coulomb já com formalismo de vetor. Como que se dá? Se dá da seguinte forma, vou mostrar para vocês. Bom, a lei de Coulomb, ela diz que a força é igual a... Vou colocar aqui um vetor, ó, já é formalismo vetorial. 1 sobre 4π epsilon 0, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância R ao quadrado, vezes um vetor R. Um versor R. O que é esse versor R? Esse versor R é o seguinte. Imagina que duas cargas, a distância aqui é um vetor R, certo? E o versor R é um vetor unitário aqui, na mesma direção do vetor R que localiza ou que distancia uma carga da outra. Ok? Tranquilo? Então, existe outro formalismo. E o que é esse versor? Esse versor, R, ele é igual ao vetor R dividido pelo módulo dele. Então, se eu for reescrever essa equação, ela vai ser escrita assim, ó, F é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, módulo de Q1, módulo de Q2, R dividido por R ao cubo. Por que por R ao cubo? Olha só. Porque se... Deixa eu apagar aqui. Porque se eu tenho um versor aqui, esse versor é o R sobre o módulo de R. Ai, dá uma raiva quando acontece isso.
Esse R ao quadrado aqui, ó. Esse R ao quadrado que multiplica o módulo desse R, que é em módulo, R vezes R vai dar o quê? R ao cubo. Então, o que acontece com a força? F é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, módulo de Q1, módulo de Q2, vezes o vetor R, dividido por R ao cubo. Esse aqui é um outro formalismo. Eu vou fazer com uma carga só, tá? Em vez de fazer com duas. Deixa eu fazer antes de terminar. Vamos imaginar aqui, ó. Vou fazer com uma e com a carga Q1, e isso vai ser válido para a carga Q2. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Exemplo. Vou pegar esse exemplo. Nossa, aqui está muito quente. E a gente finaliza, tá? Olha aqui. Um outro modo de fazer exercício com esse formalismo que eu passei para vocês é esse, ó. Olha aqui, quer ver que interessante? Vamos colocar na mesma posição. Essa aqui é a carga aqui. Vamos falar que aqui é a posição... Olha aqui, ó. Da origem até a carga Q, eu vou chamar isso aqui de um vetor R. Ok? Um vetor R. R maiúsculo. Tá? Esse vetor R, ele é igual ao quê? Vamos colocar em notação vetorial. É igual a 4 vezes 10 a menos 1 na direção I. Certo? Vou chamar de um vetor A. Esse aqui é um formalismo mais elegante de resolver, tá? Eu vou chamar de vetor A o vetor que vai localizar a carga. Esse vetor aqui, ó, vai localizar a carga Q1 que está aqui. Vou chamar de vetor A. Ele é igual a quê? 3 vezes 10 a menos 1 na direção J. É ok a questão de definir direção I e J? Por que é na direção I? Porque é na direção X, certo? Por que é na direção J? Na direção Y. Certo? E da carga Q1 até a carga Q, eu vou definir um vetor R. Então, eu vou pegar minha régua aqui. Eu vou colocar meu vetor R. É o vetor que localiza R minúsculo, tá? Vou fazer só com a carga Q1. Esse vetor aqui eu vou colocar em verde. Em verde. Ó, da carga Q1 até a carga que eu estou analisando, eu chamei isso aqui de um vetor R. Certo? O que que nós temos? Olha só. O vetor A mais o vetor R vai me dar o vetor R. Conseguem ver essa soma vetorial? Ó, no final do primeiro vetor, liguei o segundo vetor. O resultado é o início do primeiro ligado ao final do último. Soma de vetores, né? Lembra disso? Então, se eu pegar o vetor A mais o vetor R, isso vai me dar o vetor R. E na lei de Coulomb, o que é que me importa? É o vetor R de distância entre a carga e o vetor de carga que eu estou analisando a força. Então, meu vetor R, minúsculo, ele é igual a R menos o vetor A. De modo que o vetor R, ele é igual a R, quanto que ele vale? 4 vezes 10 a menos 1 na direção I, certo? Menos 3 vezes 10 a menos 1 na direção J.
E de fato, né? Se eu decompor o vetor R, ele vai ser isso, ó, menos 3 na direção I, mais 4 na direção J, né? Tranquilo? E qual que é o vetor R ao quadrado? Quando eu falo que R ao quadrado é igual ao vetor R, escalar ele mesmo. Isso me dá o quê? 4 vezes 10 a menos 1 na direção I, menos 3 vezes 10 a menos 1 na direção J, ok? Que multiplica ele mesmo. 4 vezes 10 a menos 1 na direção I, menos 3 vezes 10 a menos 1 na direção J. Bom, a gente sabe que isso aqui é um produto escalar, e sempre vou ter I escalar com I, isso vai dar 1, e J escalar com J, isso também vai dar 1. Ou seja, o R ao quadrado é igual ao quê? 4 vezes 10 a menos 1, vezes 4 vezes 10 a menos 1, mais menos 3 vezes 10 a menos 1, que multiplica menos 3 vezes 10 a menos 1. Quanto que vai me dar o R ao quadrado? 25 vezes 10 a menos 1. Olha só, bem igual ao que a gente tinha feito. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai usar esse formalismo aqui, ó. Tá? Vamos usar esse formalismo. É só montar a equação. Tá? O que eu tenho? Que a força, certo? A força F é igual a 1 sobre 4 πε0, vezes o módulo de Q1, que vale... eu tinha esquecido, acho que é 1. 2 microcoulomb, né? Que vale, aqui é o módulo de Q1. Vamos deixar assim, vezes o módulo de Q, dividido por R ao quadrado. Quanto vale R ao quadrado? Olha aqui, ó. Que multiplica o versor R. Mas o versor R, que é o vetor unitário, lembrem, é o vetor R dividido pelo módulo dele. Qual que é o módulo desse R aqui? A gente pode fazer, né? O módulo de R é igual a raiz... Opa! Aqui faltou o quadrado, né, gente? Ó, não deixa passar aqui, não. É o quê? 25 vezes 10 a menos 2. É a raiz disso, né? O R é a raiz de 25 vezes 10 a menos 2, que dá o quê? 5 vezes 10 a menos 1. Então, olha só. É o versor R. E a gente sabe que esse versor R, ele é igual ao quê? R dividido pelo módulo dele. Então, nossa força é igual a 1 sobre 4 π ε0 vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q, dividido por 25 vezes 10 a menos 2, que é o vetor R ao quadrado, olha aqui, ó. Vezes o versor. O que é o versor? É o vetor R. E quanto que vale o vetor R? 4 vezes 10 a menos 1 na direção I, menos 3, certo? Ó, vou até diminuir aqui, ó. Aqui é o vetor R, aqui, ó. E o versor é o R dividido pelo módulo. Então vai ser o quê? 4 vezes 10 a menos 1 na direção I, menos 3 vezes 10 a menos 1 na direção J. Isso tudo dividido por 5 vezes 10 a menos 1. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai resolver essa continha. E no lugar do Q1 e do Q2, eu vou colocar os valores aqui, ó. Certo? Então, já vou colocar os valores. Q1 é 2 microcoulomb, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6. E o Q2, se eu não me engano, é 4, né? Vamos ver aqui. Quatro microcoulomb. Certo? O que vocês vão ter como resultado? A gente vai ter uma força na direção I
e uma outra força negativa na direção J, né? Ah, detalhe. A direção da força, como vocês sabem que são cargas positivas, ela vai ser na mesma direção do vetor R. Por quê? Porque eu sei que ela está o quê? Para baixo aqui, ó. Essa aqui é a força resultante. Se eu tivesse forças com sinais contrários, ou o que eu teria? Uma força contrária, então eu teria que ter uma força resultante oposta ao que eu calcular aqui. Tá certo? Por quê? Porque se a força está na mesma direção do vetor R, tá ok. Se ela tiver uma força de atração, eu tenho que pôr um negativo aqui forçado. Por quê? Porque é uma força de atração, né? E essa força de atração está ao contrário ao vetor R. Tá ok? Então, não esqueça esse detalhe, tá? Tranquilo? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou ter uma força resultante, calculando aqui, você vai ter um número x na direção y de força, menos um y na direção j aqui de força. É só substituir, aplicar a fórmula aqui, né? Aí vocês conseguem ter o resultado. Esse resultado aqui é devido a Q1. Se você quiser colocar Q2 aqui, vocês vão obter uma outra força, só que na direção y vai dar um sinal contrário. De modo que se vocês somarem o vetor força, aí você pode fazer a soma direto. A força 1 com a força 2 do modo vetorial. Aí vocês vão ver que a direção y vai anular com a y, e a x com x vão somar. Da mesma forma que eu resolvi isso aqui, tá? Então, como exercício, o que vocês vão fazer? Vocês vão terminar de resolver isso aqui, colocar os valores das forças, tanto na direção x quanto na y, depois vão inserir o Q2 aqui e fazer a mesma forma que eu fiz, tá? Só que fica com um detalhe. O vetor R, ele não é o mesmo. Por quê? Porque a carga vai estar aqui, o vetor de localização da carga Q2 vai estar para baixo, então o vetor R, ele vai mudar de direção. Ok? Tranquilo? Acho que agora eu vou encerrar, porque senão eu não consigo nem falar mais. Pessoal, então vou finalizar a gravação. Se tiver alguma dúvida em alguma etapa,